Ritos de Passagem é um livro de poesias escritas entre 1983 e 1985 e foi a obra inaugural da autora Ana Paula Tavares. O livro gira em torno do universo feminino africano e é por meio da metáfora dos frutos aborda temas como o amor, o nascimento, a criança, a puberdade, a traição, a morte. Pela primeira vez a imagem da mulher, vista como simples procriadora, foi desconstruída para dar lugar à mulher que tem sentimentos, ideias, que ama e sente prazer. E o erotismo presente nas poesias causou polémica. Quando a obra foi lançada, sendo entendido por muitos como um desvio psicológico, uma perversão de Paula, hoje o livro é considerado um marco na literatura angolana, justamente pela introdução de novos temas, porque abriu portas para outras escritoras e porque contribuiu significativamente para a construção da identidade nacional da mulher angolana. A manga, fruta do paraíso, companheira dos deuses, as mãos tiram-lhe a pele dúctil, como se de mantos se tratasse. Surge a carne, chegadinha fio a fio ao coração, leve, morno, mastigável. O cheiro permanece, para que a encontrem os meninos pelo faro. O livro surge para resolver interrogações, para resolver questões, perguntas, para apanhar pela escrita aquilo que eu não era capaz de explicar de outra maneira. O tema do livro são essa procura desses ecos antigos que eu não sabia como encontrar, como passar para a língua portuguesa um território que era do domínio da oralidade. E então eu procurei, através com a metáfora dos frutos, procurei ir buscar imagens para o amor, o carinho, as crianças, a liberdade, o estar ao ar livre, os ciclos da vida, o nascimento, a vida, o casamento, a morte, a traição, todos esses temas que me pareciam que eram tratados nessas sociedades de pastores de formas diferentes daquelas que eu estava habituada ou que a literatura do Ocidente e do Oriente me tinha habituado. Não podia ter sido escrito por Ritos de Passagem, por alguém que vivesse na cidade de Luanda, na zona cultural de Luanda. A vivência, a infância, a zona de Paula Tavares é uma zona que até hoje se mantém com um contacto muito direto, muito entrelaçado com o rural, com a realidade natural e social rural à volta da pequena cidade que era o Lubango, onde ela nasceu. Estão aspectos da ancestralidade, estão aspectos da oralidade e estão aspectos do meio físico. Aquela série de poemas sobre frutos, tudo isso é que faz. Esse caderninho é uma síntese. É importante porque é uma síntese do que viria a ser toda a poética da Paula Tavares. A noxa, modesta filha do Planalto, combina farinhenta os vários sabores do frio. Cheia de sono, mima as flores e esconde muito tímida o cerne encantado. A linguagem que eu conheço melhor é uma linguagem de mulher,
Portanto, eu não posso trabalhar fora dessa linguagem, não posso trabalhar longe daquilo que eu conheço. E aquilo que eu conheço melhor são as mulheres. Esse contar sobre a vida de algumas mulheres é realmente a minha área de trabalho. Eu não vou fazer poesia de uma certa maneira, não é? Aquela poesia muito elogiosa do homem novo, da construção do socialismo, da revolução, e disso não era o meu caminho. E então eu resolvi escrever o que eu sabia escrever, não é? Na altura isso deu uma enorme discussão. Houve pessoas que não aceitaram bem e acharam que os meus problemas eram problemas de outra índole, problemas psicológicos, problemas de... Houve mesmo, para falar de uma forma grosseira, houve quem dissesse o problema dela é falta de homem, não é? E por isso diz aquelas coisas em poesia de forma tão dura e tão crua. Eu não achei nada disso, não achei que era uma forma nem dura nem crua, pelo contrário, achava que era uma maneira ternurenta e uma maneira delicada de trabalhar assuntos que eram muito importantes. Tenho muita inveja daquelas pessoas que dizem eu sou uma mulher do mundo, eu sou um homem do mundo. Porque eu não sou. Eu sou uma mulher de um lugar só. E esse lugar é Angola e, mais concretamente, a Huila, o Lubango, a infância, a forma como eu me fui tornando daquilo que sou a partir desse mesmo lugar. Paula Tavares, Ana Santana, Lisa Castelo, é um grupo de mulheres que surgiu na União dos Escritores, que era uma associação praticamente só de homens, poetas que tinham vindo do exílio, das cadeias, disso tudo, e da geração seguinte. E ligado a um movimento, que na altura havia também um movimento de jovens nas brigadas, portanto, havia um renascer da literatura angolana, há um pouco à margem da União dos Escritores, que era a instituição oficial que fez o seu papel. E então, eu penso que foi Manuel Rui que levou disse, estão aqui uns poemas de umas jovens, isto se calhar a gente podia publicar isto. E aqueles poemas, quer os Sabores, Odores e Sonho, da Santana, quer os Ritos de Passagem, eram já outra coisa, eram as vozes individuais, não destoando do que era até ali a literatura, que era sempre sob forma de vozes coletivas, ou tentando dar o coletivo e não o individual, tentando dar o social e não o pessoal. Eram vozes mais individualizadas na sua expressão poética e, sobretudo, eram vozes mais atrevidas. Vinham introduzir elementos na poesia angolana que até ali estavam, por força dos contextos e das épocas, estavam afastados. No caso da Paula Tavares, o erotismo. O amor, da forma como ele nos era descrito e apresentado, como um universal, também estava ferido de todos esses preconceitos que eram preconceitos da sociedade então. Como se não fosse possível àquelas sociedades
de pastores, àquelas outras sociedades, viver o amor. Não, essas sociedades eram descritas de forma muito ritualizada, como se não conhecessem o amor. Não, eles cresciam e depois as mulheres estavam destinadas a ter muitos filhos, porque ter muitos filhos era sinónimo de riqueza, mão de obra, etc. E passavam, quer dizer, não havia enamoramento, não havia paixão, essas sociedades não tinham direito ao amor, e isso eu procurei. Em Ritos de Passagem é de forma muito clara, noutros poemas de forma talvez mais subtil, e também tem a ver com essa realidade desses mundos das margens, desses mundos das mulheres. Afinal, quem eram essas mulheres? Como é que elas se relacionavam com essas questões? Com as questões do amor? Apaixonavam-se? Não se apaixonavam? Tinham tido namoros, não é? Quantos segredos existiam escondidos nos armários dessas mulheres que aparentemente, pronto, tinham a sua vida traçada, casar na altura certa, ter os filhos na altura certa, morrer na altura certa. Portanto, era preciso ir procurar alguma coisa mais. Portanto, a temática do amor enquanto universal, enquanto tema filosófico, para mim era fundamental trabalhá-la com todas as leituras que eu tinha feito do universo, do mundo inteiro, e era necessário trazê-la para ali e confrontá-la com aquilo que eu via, ouvia, sentia e lia. Esse livro decidiu o facto de eu ser uma escritora publicada. Não decidiu o facto de eu ser escritora, sempre seria, porque eu sempre escrevi desde criança, como já vos disse, sempre escrevi e continuaria a escrever. Mas a publicação foi decidida pelos Ritos de Passagem. Portanto, para mim, marca uma época, um tempo, 30 anos só se tem uma vez na vida, embora na altura eu já pensasse que eu era muito velha. Mal sabia eu, não é, o que era ter mais de 30 anos. Bom, enfim, marca esse meio da vida, 30 anos, marca o início. Portanto, no fundo, o livro também é um ritual. Esse ato de publicação também foi um ritual de passagem. Passar do segredo das coisas feitas em casa e que só um número muito restrito de pessoas sabia, para o público, para dar conhecimento ao público de coisas feitas no silêncio da casa, da mesa, muito íntimo. E então há com este livro essa passagem da intimidade para o público, não é? Com as vantagens e com os riscos que tudo isso tem. As coisas delicadas tratam-se com cuidado. Desossaste-me cuidadosamente, inscrevendo-me no teu universo como uma ferida, uma prótese perfeita, maldita, necessária. Conduziste todas as minhas veias para que desaguassem nas tuas sem remédio. Meio pulmão respira em ti e o outro, que me lembre, mal existe. Hoje levantei-me cedo, pintei de tacula e água fria o corpo aceso. Não bato a manteiga, não ponho o cinto, vou para o sul saltar o cercado. Ana Paula Tavares é com certeza uma das mais importantes poetisas angolanas. E além de Ritos de Passagem, vários outros poemas e livros figuram na literatura angolana, retratando o universo feminino. Alguns exemplos incluem O Lago da Lua e Diz-me Coisas Amargas como os Frutos. Para quem gosta de poesia, Ana Paula Tavares é leitura obrigatória. Até à próxima.